Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer. Meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de física. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre a nossa termodinâmica. Lembra disso? Nós falamos o que vem a ser o trabalho realizado por um gás. Nós falamos um pouquinho sobre a energia interna e o que a gente precisava pensar para poder garantir uma possível variação dessa energia. Nós falamos também um pouquinho sobre o calor. Como é que a gente faz para calcular esse calor? Quando ele é cedido, quando ele é recebido, se ele é positivo, se ele é negativo. Falamos basicamente do que nós temos como definição a primeira lei da termodinâmica. E aí, essa lei, que é uma das leis mais brilhantes que nós temos aqui na nossa física, ela mostra pra gente que toda vez que a gente aquece um sistema, uma parte daquela energia que você ofereceu para aquele sistema foi para você usar trabalho, para realizar o trabalho ali do gás, o gás ter uma expansão, por exemplo, outra parte você fica exatamente para variar a energia interna daquele sistema. E aí, na aulinha de hoje, nós vamos continuar falando sobre a nossa termodinâmica. Só que aqui eu vou pegar alguns casos particulares. Então, eu vou trabalhar com as transformações gasosas, pensando em processo isobárico, pensando em processo isocórico ou um processo isotérmico e também um processo adiabático. Lembra dessas transformações? Nós trabalhamos isso no vídeo de gases ideais. Agora eu vou pegar todas aquelas definições que vocês aprenderam comigo em gases ideais e aplicar dentro da primeira lei. Vamos ver como é que fica? Bora lá? Galera, só para você recapitular, eu coloquei novamente aqui o desenho do nosso cilindro e aí ali dentro você tem um gás, certo? Tem um gás que está ali dentro e eu estou aquecendo esse gás aqui. Ao aquecer esse gás, eu estou fornecendo uma certa quantidade de energia. E essa energia, lembra, quando eu forneço uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de calor, parte dessa energia o gás vai pegar e vai realizar um certo trabalho. Pode ser uma expansão ali no caso. E aí, portanto, nós temos que dessa quantidade de energia que eu ofereci, uma parte eu consegui realizar um certo trabalho. E ainda sobra um pedaço, né? Esse pedaço que sobrou fica exatamente na nossa energia interna. Então eu posso variar a energia interna desse meu sistema. Consequentemente, eu vou variar a temperatura. Lembra que a variação de energia interna depende da variação de temperatura. Portanto, se você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento de energia interna. Se você vai diminuir a temperatura, você vai diminuir a sua energia interna. Tudo bem até aí? E aí escrevemos, né, uma expressão aqui que ficou conhecida como primeira lei da termodinâmica. Lembrando que você está falando da primeira lei e está pensando numa lei de conservação. Agora, eu vou pegar cada casinho desse, cada transformação dessa e tentar escrever algo muito mais direto para a gente aqui. Olha que interessante. Quando você pensa no processo isobárico, você está pensando num processo onde a sua pressão é constante. É uma transformação onde a pressão não vai variar. Olha, se a pressão não vai variar, eu posso facilmente escrever uma equação da primeira lei para esse cara, que ficaria algo mais ou menos assim. Quantidade de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás mais a variação de energia interna. E aí repare que aqui você tem também exatamente a expressão de cima. Só que você tem que tomar cuidado ali com os sinais e como você pode calcular. Lembra aqui que quando você pensa num processo isobárico, você tem aqui que o trabalho realizado pelo gás em um processo isobárico, ele é calculado como sendo o produto da pressão vezes a variação do seu volume. Então aqui você tem que tomar cuidado, porque se você tiver uma expansão, o seu trabalho é positivo. Mas você poderia ter uma compressão isobárica. Em vez de você expandir, você está comprimindo. E aí, portanto, o volume vai diminuir, o trabalho é negativo. E aí o sinal aqui interfere em muito no nosso raciocínio. Da mesma maneira que eu falei agora há pouco sobre a variação de energia interna. Tudo bem? No processo isocórico, a gente já tem um processo onde a minha transformação ela tem a volume constante. Olha, se meu volume não vem variar, como é que eu posso pensar em expansão ou compressão desse gás? Não tem como, né? Se não tem como a gente pensar nessa expansão ou nessa compressão, sendo um volume constante, não tem trabalho. Então eu já posso identificar para vocês que no processo isocórico, isso aqui é zero. Portanto, como é que ficaria a primeira lei aqui pra gente? O calor que você fornece ali é totalmente para variação da energia interna naquele sistema. Então, é um processo isocórico, processo isométrico, isovolumétrico, representa a mesma transformação, certo? São transformações onde o meu volume é constante. Então, consequentemente, o calor é igual à variação de energia interna. E aí, novamente, a gente precisa pensar nos nossos sinais. Tudo bem? Então, se você aquece,
Se você está aquecendo, você está fornecendo calor para o sistema. O que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar. Se a temperatura aumenta, a variação de energia interna também vai aumentar. Se você resfria aquele sistema, o que vai acontecer? Você está retirando o calor. Retirando o calor, o que acontece com a temperatura? A temperatura diminuiu. O que aconteceu com a energia interna? Também diminuiu. Tudo bem até aí? Não posso esquecer. Esse cara depende da variação de temperatura. Esse cara depende da variação do nosso volume. Perfeito? Agora, processo isotérmico. Lembra que eu falei com vocês que o processo isotérmico era um processo lento? Ele é um processo que a gente define como sendo um processo quase estático, justamente para não acontecer uma variação de temperatura. Ora, se a gente não tem variação de temperatura aqui, eu posso garantir para vocês que a nossa energia interna não vai mudar. Perfeito. Então, pela primeira lei, nós podemos facilmente escrever que o calor que é fornecido, àquele sistema, ele é exclusivamente para a realização de um trabalho, seja ele uma expansão ou ele uma compressão. Perfeito? E aí, nossa primeira lei se torna desse jeito. Lembrando que a variação de energia interna aqui é zero, porque não vai ocorrer a variação de temperatura. Tudo bem até aí? Agora vamos para o último. Quando a gente pensa na transformação adiabática, eu estou pensando numa transformação que não tem troca de calor. Lembra disso? O processo adiabático é um processo que evita a troca de calor com o meio externo. E aí quando você pensa nesse processo, você não vai ter calor envolvido aqui. Se a gente não tem calor envolvido, como a gente tem calor na primeira lei, esse termo aqui é igual a zero. Ora, então eu posso garantir que o trabalho realizado pelo gás, por exemplo, é igual a menos a variação de energia interna. Mas o que é interessante nós analisarmos aqui e que aparece nos nossos concursos? Esse cara, ele depende da nossa variação de temperatura. A gente não pode esquecer que esse camarada, ele depende da variação de temperatura. Ó, e esse cara daqui, ele depende da variação do nosso volume. E aí, portanto, nós temos que se eu tenho uma expansão adiabática, o volume vai aumentar. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. O trabalho realizado por esse gás é positivo. Olha, mas se o trabalho do gás é positivo, consequentemente a variação de energia interna é negativa. Então a temperatura vai diminuir. Perceba o seguinte, quando você usa um desodorante, por exemplo, na sua casa ou em qualquer outro lugar, ele não fica gelado? Ele fica gelado porque na hora que você expande esse gás, você não troca calor, aquilo ali ocorre de uma maneira muito rápida, então você não troca calor com o meio externo, então você está no processo adiabático e devido a essa expansão, houve um trabalho sendo realizado. Consequentemente, a energia interna diminuiu, por isso que a temperatura diminuiu, por isso que ficou gelado. Da mesma maneira que você poderia pensar no extintor, quando você aciona o extintor, a mangueira que chega a congelar. É justamente por isso, há uma expansão, o que acontece com o meu volume? Aumenta. Então houve um trabalho sendo realizado, trabalho positivo. O que aconteceu com a variação de energia interna? Diminuiu. A energia interna diminuiu. Então a variação de energia é negativa. Consequentemente, a temperatura ela vai diminuir. E por isso que fica mais gelado. Por isso que congela a mangueira do extintor. Tudo bem até aí? Outra coisa interessante que nós não podemos deixar passar despercebido aqui é que quando a gente fala num processo adiabático, o processo adiabático, uma transformação adiabática, ela é algo onde eu posso trabalhar uma equaçãozinha que é chamada de equação de Poisson. A equação de Poisson nos diz o seguinte, que o produto da pressão vezes o volume elevado a gama é sempre constante. E aí, se você tem um processo onde você muda de um estado termodinâmico para o outro, esse produto inicialmente é igual ao produto na parte final. Quer dizer, em uma transformação de um estado termodinâmico A para um estado termodinâmico B, esse produto ele é o mesmo para os dois estados termodinâmicos. Só que aí, o que é interessante? É esse gama que nós temos aqui, é esse expoente aqui. Esse gama que nós temos aqui, ele é a razão entre calor específico molar a pressão constante com calor específico molar a volume constante. Portanto, senhores, toda vez que você precisa calcular, usando a equação de Poisson, uma transformação em um processo adiabático, caso você tenha um gama, caso você precise desse gama, ou a questão vai te fornecer, ou a questão vai te dar esses valores para que você encontre esse gama. Beleza daí? Tranquilo? Então o que a gente fez? A gente passou um pouquinho pela primeira lei, aplicando cada transformação que nós conhecemos. Transformação isobárica,
transformação isocórica, transformação isotérmica e transformação diabática. Lembra que o processo isotérmico é um processo lento, processo quase estático. O processo diabático é um processo rápido, ok? Rápido a ponto de evitar essa troca de calor. Beleza aí? Outra coisa interessante que nós temos aqui, na maioria dos nossos concursos, é quando eu tenho uma transformação cíclica. E eu gostaria muito que você observasse esses dois gráficos. Peguei dois gráficos simples para poder a gente analisar. Mas se nós olharmos com calma, por exemplo, eu tenho aqui, ó, estado termodinâmico A, fui até o B, depois do C, depois para o D. E agora eu vou fazer o caso inverso. Eu estava no A, fui até o D, fui até o C, B e fechei no A. O que é interessante você observar aqui? Não importa o sentido, né, que você vai analisar aqui, as transformações que vão acontecendo. Em qualquer transformação cíclica, você sai de um estado termodinâmico inicial e chega no mesmo estado termodinâmico que você partiu. Então, repare, eu saí do A e voltei para o A. Saí do A e voltei para o A. Logo, se eu saio de um ponto, faço o caminho, percorro o caminho, faço as transformações e volto para o mesmo estado termodinâmico, eu não tenho variação de temperatura. Então, eu já posso afirmar para vocês que em uma transformação cíclica, a variação de temperatura ao longo, né, fechando esse ciclo, é zero. Consequentemente, a variação de energia interna também é zero. Isso daqui é muito importante para a gente. Então, lembra, sempre que você tiver uma transformação cíclica, a variação de energia interna é igual a zero. Tudo bem até aí? Beleza? Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui é o seguinte: se caso ele peça para calcular o trabalho realizado em um ciclo, você vai olhar exatamente para essa figurinha daqui. E aí você vai calcular essa área, ou você vai calcular esta área daqui. E ao calcular tanto a área, né, no sentido horário quanto no sentido anti-horário, você vai obter exatamente o trabalho realizado por esse gás. Porque o que está acontecendo? Repara uma coisa, na hora que você passa do A para o B, você tem uma expansão. Se tem uma expansão é porque você está aquecendo aquele cara. Tudo bem até aí? E aí, o que acontece? Como a variação de energia interna ao longo do meu processo vai ser zero, quer dizer, para cada etapa você vai tendo variações de energia interna. Mas se você pensar num ciclo como um todo, a sua variação de energia interna ela é nula. Então, quando você observa sentido horário ou sentido anti-horário, não importa o sentido, basta eu calcular a área da figura que eu tenho que eu vou encontrar o trabalho realizado por esse gás. Portanto, eu posso afirmar que o trabalho realizado pelo gás, e aí eu vou melhorar um pouquinho meu raciocínio, se eu pensar em módulo, tem que ser igual à área desse nosso gráfico aqui, ok? Só que aí eu quero que você tome cuidado com uma simples situação. Quando o seu trabalho aqui, na verdade, quando o teu gráfico, quando o teu ciclo for no sentido horário, seu trabalho é positivo, ok? Quando você tem um sentido anti-horário, seu trabalho ele será negativo. Nós vamos ver mais para frente que nós estamos falando de uma máquina térmica e que agora nós estamos falando de um refrigerador, que é uma máquina invertida. Então, no sentido horário, eu tenho um trabalho positivo porque é uma máquina térmica. E no sentido anti-horário, eu estou pensando em um refrigerador. Então, é muito importante você lembrar sempre na questão do sentido. Sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Ok? Não posso esquecer isso. Isso é muito importante para a gente. Ok? Outra relação aqui que a gente acaba revisando, lembrando, né? E é importante para a gente, é a relação de Mayer. Quando eu peço para vocês a seguinte situação. Olha só. Imagina que você tem duas isotermas, né? Lembra? O nome dado para o processo isotérmico, gráfico no processo isotérmico, é chamado de isoterma. E aí nós temos duas isotermas, onde cada vez que eu vou subindo, eu vou aumentando a temperatura, certo? Então vamos supor que você tem isoterma 1 e isoterma 2. E aí você fez o seguinte procedimento. Você estava no estado termodinâmico A e foi até o B. Primeira coisa que você fez aqui. Ó, se eu saio do A e vou até o B, e se eu estou subindo, minha temperatura aumenta. Se a minha temperatura aumenta, minha energia interna vai aumentar, beleza? Então eu já sei que eu tenho aumento de energia interna. Depois, eu estava no A e fui até o C. Cheguei até o C. Olha, então eu estou saindo daqui e estou indo para lá, estou variando a minha temperatura, então eu estou variando a minha energia interna. Mas repararam que
que a variação de temperatura daqui para cá é igual à variação de temperatura daqui para cá, consequentemente, a variação de energia interna será a mesma. Beleza. Então, se a variação de energia interna vai ser a mesma, eu posso começar a nossa análise desse jeito. Pode. Você pode dizer que a variação de energia interna de A para B é igual à variação de energia interna de A para C. Só que vamos dar nomes a essas transformações. Quando eu saio de A e vou até B, repare que meu volume é constante. Se meu volume é constante, está aqui o nosso gabarito. Processo isocórico, que é a mesma coisa que processo isométrico, que é a mesma coisa que isovolumétrico. Isso tudo é igual a quantidade de calor. Mas você lembra como é que se calcula a quantidade de calor em um processo isocórico? Não? Vou colocar aqui para você. Ó. Em um processo isocórico, lembra que a quantidade de calor é NCV sobre ΔT. Então, número de mols, capacidade térmica molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Então, o nosso ΔU, no caso do processo AB, eu posso escrever como sendo NCV, CV aqui no caso, vezes ΔT. Isso é igual, ok? Agora, a variação de energia interna no processo AC. No processo AC, a minha pressão é constante, não muda. Bem, minha pressão sendo constante, eu posso observar para a primeira lei. Tá bom, então a primeira lei, no caso, eu poderia escrever calor menos o trabalho. Perfeito. Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso dizer que o calor é NCP vezes ΔT, beleza? Porque seria, esse é o calor a pressão constante, né? Trabalho vai para o outro lado negativo e, portanto, vai ficar menos NR ΔT. Isso que eu escrevi é o nosso ΔU, tá? Como eu não estou com muito espaço aqui, eu não vou deixar ali muito pequenininho, não. Deixa desse jeito que acho que fica mais fácil você entender, tá? Essa expressão é o nosso ΔU. E é isso que a gente precisa. Então, eu vou colocar lá. Vai ficar NCP vezes ΔT menos NR ΔT. Fechado isso aqui? Todo mundo tranquilo? Olha que interessante. Tá vendo que a variação de temperatura foi a mesma? Então, eu posso cortar a variação de temperatura, não posso? Então, vai lá. Cortei, certo? Outra coisa que a gente pode cortar aqui é o número de mols. Então eu tenho... olha que sobrou. CV é igual a CP menos CR. Bem, então eu posso tentar escrever de outro jeito. Eu posso, portanto, dizer o seguinte para você aqui. CP menos CV é igual ao R. E aí, portanto, nós escrevemos a nossa relação de Mayer. E aí, o que nos diz aqui? R é a constante universal dos nossos gases, lembra? E CP e CV, na verdade, é a nossa capacidade térmica molar, a pressão e a volume constante, que aparece, por exemplo, nas nossas equações aqui da nossa primeira lei da termodinâmica. Tudo bem até aí? Curtiram? Para finalizarmos a aula de hoje, eu quero que você pense comigo o seguinte. Imagina um botijão. O botijão começa a ter o gás escapando. Repare que quando esse gás escapa ali do botijão, não foi nada forçado, né? Ninguém, por exemplo, aqueceu aquele gás a ponto dele ter um trabalho realizado, ter uma expansão gasosa no caso. Então, consequentemente, se você pensar na primeira lei da termodinâmica, não houve calor ali naquele escapamento do gás. Então, esse calor aqui é zero, beleza? Automaticamente, você não vai ter uma expansão, então você não vai ter um trabalho, né, realizado pelo gás. O sistema não realizou trabalho, certo? Então, se o calor é zero e o trabalho é zero, consequentemente, a variação de energia interna ela é nula. Então, o que eu quero que você entenda é, numa expansão livre, que é o exemplo do botijão, você tem a variação de energia interna sendo nula. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Se você gostou, dá o seu joinha aí, curte o vídeo, compartilha com todo mundo, tá? Para que essa física, essa ciência maravilhosa possa chegar a todos os seus amigos, seus familiares, né? E a gente possa continuar exatamente esse trabalho que a gente está tocando aqui no YouTube, esse trabalho maravilhoso, ok? Se você não está inscrito no canal, segue lá, prof.neocataldo, ativa o sininho para você receber todas as notificações e aqui eu deixo para você também o meu Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida, prof.cataldo, beleza? Espero você no próximo vídeo, valeu, até, beijo!